Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Aqui é Thiago Chapéu com vocês, mais uma vez com o Café com Pão de Cast. Por quê? Porque o Café com Pão de Cast é bom que nem café coado na hora. E é coisa de mineiro, gosta de assuntar, né? Sejam todos bem-vindos, obrigado pela interação de vocês. A gente espera que vocês cada vez mais façam parte desse projeto, porque ele é nosso, né? E nós estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que eu acho que é bem pertinente ao nosso dia a dia e até questões de autocuidado. Mas antes disso, eu quero anunciar o nosso patrocinador, porque sem ele a gente realmente não anda, né? E sem os patrocinadores a gente não consegue evoluir, né? Consegue, mas com muita dificuldade. Mas hoje o episódio ele é patrocinado e o Café com Pão de Cast também é patrocinado pela GHX Imóveis. GHX Imóveis, guarda esse nome. É uma empresa imobiliária que trabalha com venda, aluguel, investimentos, incorporações. Então, se você aí é de Belo Horizonte, região Nordeste e também Centro-Sul, tem um apartamento aí que você queira alugar, que você queira vender ou que queira conhecer mais o mercado imobiliário, GHX Imóveis. Você tem o site que é o www.ghximoveis.com.br e também tem o Instagram ghx_imóveisbh. Entra lá, segue a galera, manda mensagem aí se você quer alugar, vender, ou se você tem um apartamento para alugar ou vender, entre em contato com a GHX Imóveis. Lá tem os profissionais qualificados para melhor te atender e tirar todas as suas dúvidas. Voltando ao nosso episódio, hoje eu estou com uma convidada que a gente vai falar um pouco em relação sobre essa terapia integrada ou terapias integrativas, que hoje faz parte do contexto do SUS, que é aprovado e atendido também pelo SUS, como além da medicina tradicional, temos também as terapias integrativas ou alternativas, enfim, que aí compõe também um tratamento do tradicional. Se a medicina tradicional não alcança certas coisas ou não consegue diagnósticos em algumas coisas, talvez dentro das terapias integradas você consegue aí identificar, e também é uma relação de autocuidado. Hoje eu estou aqui com Ana Lúcia, terapeuta e pedagoga, e vai falar um pouco sobre esse assunto, mesmo porque a gente também não entende nada e a gente traz pessoas que entendem para a gente parar de ser burro, parar de ser ignorante. Mas enfim, seja bem-vinda, Ana, obrigado por estar aqui, e eu espero que a gente possa elucidar todos que assistirem também aí o que é essa tal de terapia integrativa também, né? Que a galera muito tem o nome ainda vinculado à coisa holística, que é uma coisa mais mística, mas que, na verdade, quando você estuda, você percebe que também faz parte do autocuidado e de um autoconhecimento, né? Seja bem-vindo. Obrigada, Thiago. Muito obrigada por esse convite. É um prazer poder estar aqui e falar, né, sobre esse tema, que realmente é um tema interessante, pertinente, né, mas que, às vezes, ainda gera alguma dúvida, alguma falta de conhecimento, realmente. Isso não quer dizer que ninguém é burro, não. Quer dizer que, né, a gente precisa só se pesquisar um pouquinho para a gente conhecer mais. Burro é uma palavra muito forte, né? Acho que ignorante é bom, porque ignorante pelo menos é uma coisa que ignora e você passa a conhecer. Bom, gente, o pouco que eu estudei, Ana, assim, que eu tentei puxar alguns assuntos, que é as terapias utilizadas, então, são a tradicional, a integrada ou alternativa, né? Isso. O que a gente entende aí da tradicional é que ela é baseada na ciência ocidental e é regida geralmente por racionalismo, o corpo é uma máquina, aquela coisa toda, né? São muito pelas partes do corpo e tal. E, pelo que eu li em relação às integrativas, elas já fazem parte e já são ofertadas pelo SUS e são terapias não medicamentosas, né? Que entra aí dentro das diversidades das patologias, das condições de crônicas de doenças, e que muitas vezes a pessoa não conseguindo achar uma solução na tradicional, a integrativa talvez entrega para ela talvez algum recurso que está nela mesmo, né? É isso mesmo. E quando você me fala isso, lembro muito logo ali do início, você falando do autoconhecimento, do autocuidado, né? Às vezes esse recurso que já está ali, às vezes já está na própria pessoa, Sim. né?
O SUS hoje ele está ofertando, se eu não me engano, mais ou menos em torno de 21 práticas já, né? São 21, acho que mais ou menos isso. E essas práticas, elas realmente elas complementam, né? Integram um tratamento, um processo. E a terapia, o importante dessa terapia é que ela vem não só complementar, né? Mas ela vem como um tratamento mais com um cuidado, um outro olhar, né? Vamos dizer, quando a gente tem uma dor de cabeça, o que a gente faz? A gente vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Estou com dor no estômago, remédio para dor no estômago. Aqui não, na terapia integrativa, integrada, complementar, né? A gente pode encontrar com vários nomes. Ela vai trazer para gente esse olhar, né? Você está com uma dor de cabeça? O que aconteceu? Né? Naquele dia que você sentiu dor de cabeça, não aconteceu nada. Você dormiu bem? Como você se alimentou? Então, a gente vai buscar realmente a causa, a raiz daquela dor de cabeça. Ali vai estar o tratamento, né? Então, é um processo que a gente vai olhar o todo, né? E aí, quando a gente entra no holístico, até comentei já isso com você, a gente está falando desse todo, né? Quando o holístico, que às vezes tem tanto preconceito, se a gente for pegar o significado da palavra, pegar o ser humano e olhar o ser humano como um todo, né? Na sua raiz mental, física e emocional. E energética também. A gente não pode deixar de pensar em todas essas coisas. Mesmo para quem, eu acho que para quem não acredita, Ana, em relação à frequência, energia, essas coisas, quando você vai estudar sobre física, tudo é energia. Aí você fala, gente, uma coisa é você talvez não mistificar tanto, porque não deixa de ser um tratamento. Como o tradicional. Só que o tradicional usa remédio e as integradas, no caso, ou as alternativas, trabalham exatamente com o processo do corpo, do autoconhecimento, do que realmente não é o que eu entendo, ou o que eu estou entendendo, é que a integrativa, na verdade, apesar desse processo interno, dessa busca interna, eu acho que é mais ou menos isso, a percepção do seu dia a dia. Isso. Da onde que começou? O porquê que começou? Porque muitas vezes a gente não entende o diagnóstico exatamente porque a gente desrespeita um processo inteiro do nosso dia a dia, né? Que dormiu tarde, comeu coisa que não devia, enfim, né? Sobre essas relações. Hoje, eu sei que atualmente são, acho que se não me engano, 9.350, deixa eu só confirmar aqui. Isso, 9.350 estabelecimentos em 3.173 municípios, sendo que 88% são oferecidos na atenção básica. Então, assim, a pessoa que geralmente ela pensa, esses tipos de terapias são caras, né? Eu não vou ter alcance a esse tipo de terapia, enfim, talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Ou mesmo por falta de informação, né? Que chegue a ela. Então, assim, hoje, eu queria começar te perguntando o que realmente é a terapia integrativa, né? Para a gente entender como é que é o processo dela, onde buscar, como identificar uma terapia integrativa, onde que a pessoa pode buscar, por exemplo, além da internet, né? Ou provavelmente próximo da casa de cada pessoa que está nos ouvindo ou nos assistindo, tem alguém que trabalha com terapia. Então, a princípio, o que é terapia integrativa? Bom, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o que é a terapia integrativa. Então, é uma técnica, né, um processo terapêutico que vai olhar para o ser humano como um todo. Então, a gente vai pensando em tratar, né, a gente busca a causa raiz da questão. Eu não vou nem falar doença, vou falar da questão que a pessoa, da demanda da pessoa. Então, a gente vai pensar no físico, no mental, no emocional e no energético. Então, olhar para esse todo, buscar a raiz daquilo que está te incomodando naquele momento. Então, terapia complementar, integrativa, integrada, ela vai sempre buscar isso, a causa raiz do que a gente tem. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo da ansiedade, né? Porque a ansiedade é algo que todo mundo tem hoje em dia. Então, a ansiedade a pessoa chega querendo tratar, né? Na terapia complementar, as pessoas chegam muito buscando tratar a ansiedade. Só que a ansiedade, ela chega pra gente como um sintoma, por mais que ela já seja, né, considerado uma, né, eu coloquei aqui entre aspas, doença, ela é um sintoma. O que causa ansiedade? Né? Aí você vai perceber quais as sensações que você tem quando você sente ansiedade. Sim. E é ali que a gente vai entender. Então, a terapia integrada, ela é isso, ela é uma investigação
é um autoconhecimento, é um processo de autoconhecimento, de você se entender, mudança de hábitos, obviamente, né? E ela vai trabalhar nesse sentido, de fazer essas investigações e tentar equilibrar esse físico com esse emocional, né? E com esse mental e energético. Quando você falou aí da física, eu sempre brinco isso, eu gosto de falar. Que, né, quando eu estudava, eu tinha um professor de física que falava isso, tudo é energia, né? Quando ele ia falar da física, tudo é energia. E se a gente pensar, é a verdade, né? Isso. A gente usa o celular, o que o celular é? Ondas, perfeito, né? Toda vez que a gente vai trabalhar com qualquer... aqui a luz, né? Tem tudo aqui, tem uma energia, né? Nossas células, tudo que é matéria, né? São os átomos ali que estão juntos e que tornam a matéria. Então, tudo por mais que você não acredite na energia ou que você não veja a energia, cientificamente, né, a gente tem até comprovações, tipo, aquelas pesquisas, aqueles estudos que fazem com a molécula da água. Sim, exato. Né? Então, a gente vê que a energia existe. Então, não tem como você não trabalhar a sua energia dentro da terapia holística, complementar, né? E aí vem todos esses nomes, integrada, integrativa, complementar, alternativa, holística. Lembrando que o holístico é o que é mais considerado, né, pelo misticismo que existe, é o que é considerado também outras áreas. Mas quando a gente está falando do que o SUS, né, do que o governo hoje, através dessa política que a OMS colocou, né, para os países, oferece, são essas terapias complementares e que apoiam, né? E pensar nisso, quando a gente fala de tratamentos, processos integrados, né, quantas vezes alguém, por exemplo, a pessoa que tem alguma doença, ela não precisa de vários, além de um médico, vários especialistas, vários outros profissionais para lidar com aquilo. Então, tratamentos complementares, integrados, eles fazem esse movimento, de que vai ter vários, né? Então, vários profissionais ou várias técnicas envolvidas. E a terapia alternativa complementar, ela é isso, né? Elas são várias, você tem ali um terapeuta que trabalha com o processo, ali ele vai ter várias técnicas onde ele vai atuar nesse movimento. Legal, porque assim, hoje a grande maioria busca sem entender. A princípio busca por forma mística, isso. Porque acha que a terapia holística ou que a terapia integrativa ou a alternativa... A gente vai sempre repetir isso, gente, porque é importante a gente pontuar certas nomenclaturas para a gente entender qual que é esse processo, né? Porque a gente hoje tem a base só da medicina tradicional, mas a gente sabe que a medicina tradicional ela chega só até um certo ponto e existe, inclusive, milhares de casos que a pessoa se autocurou, curou por si mesmo, né? Ela sentiu uma vontade, ela buscou força em algum lugar que aquilo conseguiu fortalecer ela para que ela voltasse à saúde plena dela, né? Quer dizer, se a gente está falando sobre átomos e nós somos feitos de carbono, células e, enfim, né? Energia pura. Então, assim, também é importante a gente saber que nós somos um captador de energia. Ou seja, é igual o rádio, né? Você sintoniza com energias de diversos locais. Por exemplo, você pode, em um determinado local, se sentir muito mal e não saber por quê. Aí você vai na medicina tradicional, você não sabe o porquê que você está com certos sintomas, sei lá, com uma energia mais baixa, se sentindo mais triste, enfim. E aí a tradicional não consegue enxergar isso. E aí entra a terapia alternativa, correto? Isso. Que aí vai trazer para ele esse entendimento de... Isso mesmo. Tem água. Desculpa, trabalhei muito tempo na área da educação, minha garganta falha. Eu sei como é que é. Não tem jeito. Meus atendimentos são sempre assim. Eu tenho que parar, tomar uma aguinha, porque a garganta falha. Sei demais como é que é isso. Mas, agora eu me perdi. Repete sua pergunta, por favor. Sobre a questão de hoje, como que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia a terapia alternativa ou integrativa dessa forma, por exemplo, você ir em um determinado local, você se sente mal e você acha que foi uma bebida ou foi uma comida e às vezes foi um energético. Isso. Antes de responder isso, vou só acrescentar uma coisa que você falou que eu achei muito importante. Quando você fala da medicina, né, do tradicional, do ocidental, o oriental ele vem como um complementar, um alternativo, sim, né? Sim. E as terapias
complementares, elas estão muito ligadas com essa terapia oriental, Uhum. e que é milenar, né? Muito. Então, assim, a gente tem ali um conhecimento incrível. Uhum. E a terapia, como ela pode nos ajudar nesse movimento, né, no nosso dia a dia, às vezes até práticas simples, né? Às vezes a gente vai buscar, mas uma coisa que eu acho, assim, básica é a gente se conectar com a natureza. Sim. Né? É. Às vezes a gente não para apreciar coisas simples, né? Aqui, por exemplo, onde a gente está, né, BH, aqui nós temos os ipês, né, as floragens do ipês, que agora, se eu não me engano, é outono. Eu nunca lembro. Não, primavera, né? Mas antes da primavera ele já começa, no inverno já começa. E às vezes a gente não presta atenção naquelas árvores maravilhosas. E aquele movimento ali, de você parar, apreciar, aquilo, às vezes, se você está com a energia baixa, aquilo já te dá uma sensação de bem-estar. Né? A meditação, né? A meditação mindfulness, é aquela meditação que te ensina a estar no presente, no momento presente. 1 minuto que você fecha os seus olhos, inspira e expira e pensa só nisso, você já está melhorando a sua energia, você está mudando ali esse movimento. Então, antes, às vezes, até de você acreditar, tenta trazer algumas práticas simples para o seu dia a dia e que faz parte da terapia complementar. Né? Agora, você quer buscar, além do SUS, você sempre vai existir, você vai perceber esses movimentos, eles existem, né? E hoje as redes sociais, né, estão aí mostrando para a gente o tempo todo. Então, quer buscar locais, buscar profissionais? Busque, né? Peça indicação. O que eu mais recebo hoje de pacientes são pessoas por indicação. Então, peça indicação a alguém que você conhece, pesquise, mas vai tentando fazer pequenas práticas no seu dia a dia para você entender, porque às vezes a gente não sabe. Poxa, uma meditação, um yoga, né? A forma como a gente se alimenta. Se você se alimenta rápido, normalmente é indigesto, você não se sente bem. Se você come, sentindo o sabor daquela comida, você almoça, faz o seu lanche, sentindo o sabor daquela comida, mastigando, sabe? Tendo presença naquele momento, aquilo já faz diferença. A energia da comida desce. Agora, eu tô aqui comendo, nossa, eu tenho que sair, eu tô aqui comendo, eu tenho que fazer não sei o quê. Você nem sentiu o sabor da comida. Você não explora o agora, né? Como que isso desce para o seu estômago? Como que seu estômago vai digerir aquela comida que você mal mastigou, né? E agora eu tô com um problema no estômago. E aí vem o remédio do estômago, né? Mas por que deu a dor no estômago? Por que veio uma gastrite? Né? Então, a gente prestar atenção em pequenos movimentos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia e que fazem parte dessa terapia integrativa. Isso é legal porque, assim, a gente, por exemplo, a grande maioria das pessoas, principalmente as ansiosas, quando você ensina para ela que é só respirar e que ela, na respiração, ela vai centrar, ela vai conseguir buscar calma, isso já é um processo de autoconhecimento, né? Agora, eu quero você terminou a sua fala falando sobre os profissionais. Eu queria que você falasse, inclusive, sobre onde atua esses profissionais, né? Para as pessoas que estão nos assistindo saber aonde buscar, como buscar. A gente já falou do SUS, a gente pode fortalecer essa informação cada vez mais, porque o SUS está aberto à grande população. Então, hoje, né, além do SUS ofertar esses profissionais, existem clínicas, existem consultórios, existe atendimento online. Né? Então, como eu falei, esses profissionais eles estão aí, estão espalhados, né, pela cidade, pelos países, pelos estados, enfim, estão por aí. Então, basta procurar. Às vezes você vai conhecer alguém que já faz esse tratamento, que já está dentro desse processo. Então, busca, né? Às vezes as pessoas, hoje em dia, mais uma vez, as redes sociais tá sempre lá. Então, o pessoal posta, tô indo para yoga, tô indo para acupuntura, tô indo para meditação. As pessoas postam isso o tempo todo. Então, você encontra os profissionais. Eu atendi por muito tempo presencial, veio a pandemia, eu fui para o online. Ainda tô no online, atendo só online no momento, mas já tô com esse movimento de voltar para o presencial agora. Até no próximo mês já. Quer dizer, a gente já tá em abril, não, amanhã, né? Quase. Não, quase lá. Quase lá. Segunda-feira a gente já tá lá. Nós estamos quase lá. Em abril eu volto, né? Já estou fazendo esse movimento, mas o online também é uma forma de atendimento que veio
e principalmente para essa terapia, né, complementar, é claro que tudo que você vai utilizar, dependendo da técnica, não vai poder ser feito pelo online, mas muita coisa é possível. Eu atendo país e fora do país. Eu atendo pessoas, né, aqui do Brasil, tenho muito atendimento fora de Minas Gerais e de outros países também. Então, é possível você fazer o tratamento online também. Então, tem vários sites, né? Mas tem alguma diferença do tratamento pessoal para o online? Tem. Tem técnicas que, por exemplo, acupuntura, né? A auriculoterapia, a reflexologia podal, você vai trabalhar no pé da pessoa. Então, tem algumas técnicas que você só pode fazer presencialmente. O Reiki, ele ainda existe. O movimento que você pode utilizar à distância ou presencial. Então, é possível fazer ele à distância com tranquilidade. Mas algumas técnicas realmente não dá para utilizar no online. Porque o Reiki tem muita questão da imposição de mãos, né? Então. Sim, mas quando você, né, vai aprender o Reiki, né, o curso do Reiki ele tem 3 níveis. Você aprende a fazer o Reiki à distância. Antes mesmo disso tudo, já existia essa possibilidade de envio, porque o envio é energético. Novamente, a gente está falando da energia. Perfeito. Então, você faz isso à distância e, sim, eu sou suspeita para falar que dá resultado, mas tenho muito. Não é suspeita, não é até suspeita. Porque todo mundo fala, nossa, senti, né? É porque eu termino o envio, e ele é um envio muito rápido, que é um envio de 5 minutos. Aí você pensa, isso não funciona. Você termina, eu vou, converso com a pessoa, mando uma mensagem, eu falo o que eu percebi, ela me fala o que ela percebeu, e sempre tem resultados. Então, assim, você percebe ali naquele movimento o resultado daquele envio. Então, sabe por que não é suspeito? Porque se você, voltando de novo à ciência atual e à física, por exemplo, eles fizeram um teste de dois átomos e separaram ele de distância. A mesma reação que o átomo estava de um lado, no mesmo instante, o outro que estava lá também recebeu a mesma mensagem e os dois tiveram a mesma atuação. O sintoma que não é sintoma, né? Na verdade, acho que eles estímulo, isso. Ele fez um estímulo nesse átomo e do outro lado do mundo, no mesmo instante, eles assistiram às mesmas reações. Então, assim, se isso a ciência prova de que há um estímulo mesmo que longe, por que não via internet? Não é verdade? Porque, na verdade, a pessoa que ela está recebendo, ela não deixa de receber. Não. Né? Porque o que difere só essa questão é a distância. Mas se ela está sentindo e ela está recebendo, é porque há uma ligação, há um estímulo de ambas as partes, né? Isso eu digo que existe a questão da identificação, né? De ambas as partes. Mas em off a gente estava conversando sobre um negócio que eu acho que é interessante a gente entrar também, sobre a questão das pessoas acharem que geralmente a terapia integrativa ela é só uma sessão. Ou, eu quero só diagnosticar aqui para mim. Diagnostica meu problema aqui com uma sessão, por favor, Ana. Ótimo, né? Eu ainda recebo doutora Ana. Gente, agradeço demais, mas eu não tenho doutorado, tá? Só por causa do jaleco. Essas coisas são bem interessantes. Mas é muito esse movimento. Às vezes a pessoa já conhece. Como a gente está falando de um processo aqui integrado, de várias técnicas, as pessoas podem conhecer, sei lá, uma técnica. Já que a gente falou do Reiki, vamos colocar o Reiki. Então a pessoa acha, eu quero tratar com uma sessão de Reiki tal questão. Posso fazer? Posso. Vai te dar um resultado naquele momento? Vai resolver o seu problema? Não vai. Eu deixo bem claro isso. Okay. Eu trabalho com um processo, com uma terapia. Há quanto tempo? Quantas sessões? Não sei. É subjetivo para cada um de um jeito. Talvez ela que tem que te responder, né? O paciente que tem que te responder. Na realidade, com o tempo, ele vai respondendo, Sim. né? Então, esse movimento é entender isso. Por mais que você conheça a técnica X ou Y, a gente tem, na terapia complementar, a gente trabalha com várias técnicas ali. Né? O profissional vai fazer essa anamnese, que não é nem um diagnóstico, é uma anamnese,
buscar a raiz da sua questão. Eu gosto muito de falar, acho que hoje já está até comum falar sobre a cebola, né? As camadas da cebola. Na época que eu comecei a falar isso, não via ninguém falando, agora tá todo mundo falando. Mas, enfim, as camadas da cebola é aquilo mesmo. Sim. E a gente vai tirando e a gente vai encontrando mais questões. Então, por exemplo, vamos lá de novo na ansiedade. Eu tenho ansiedade, nossa, fiz tal técnica, tô aqui no processo com você, tô ótima. Passou, sei lá, 1 ano, a ansiedade voltou. Voltou a ansiedade. Não. A ansiedade é um sintoma. Outra questão apareceu, ou aquela questão que a gente tratou, tem mais uma camadinha ali pra gente retirar e entender o que é. Isso é legal, hein? Então, assim, são questões profundas. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu não quero mais fazer terapia porque eu tô cansada de olhar para as coisas, não quero mais olhar para nada. Tá tudo bem, eu acho que também tem que entender isso. Às vezes a gente tá lá olhando para questões e ela fala assim, não, agora eu não quero mais olhar. Mas às vezes aquilo tá te incomodando de uma forma, quando te incomoda ao ponto de você não dar mais conta, você não vai falar, não vou olhar, você vai, eu preciso ver, né? É um ciclo repetitivo, eu gosto de falar muito dessa questão. Não, quando tem um padrão que tá repetindo, um ciclo que tá repetindo, é porque você tem que olhar. E outra coisa que eu gosto sempre de falar para as pessoas, mas por que eu? Por que? Gente, vamos sair do lugar do porquê e vamos para o lugar do para quê e o quê. Se isso está acontecendo, para quê que isso está acontecendo na sua vida? Se isso está acontecendo, o que você precisa olhar? O que você precisa aprender? Entra o autoconhecimento. Porque quando a gente fica muito no porquê, querendo ou não, a gente entra num lugar de vitimismo. Isso é perigosíssimo, né? Porque só comigo, porque... Não é só com você. Não. O universo não gira em torno do seu umbigo. Já fui muito essa pessoa, tá, gente? Não tô julgando ninguém, não. Eu já fui essa pessoa que acho ficava... que quase todos nós, né? Por que comigo? Não sei o quê. Então, quando eu falo... Vamos dar um exemplo que eu acho muito importante. Relacionamento, né? Vamos lá, 2 pessoas juntas. Fulano foi o carrasco na minha vida, ou ela foi o carrasco. Não importa. Um relacionamento são 2 pessoas. Então, 50% é responsabilidade sua, 50% é do outro. Perfeito. Não tem essa questão de que não deu certo. E o que é dar certo, né? Isso aí é uma outra história, enfim. Mas o 50% seu, você olha e resolve com você. O 50% do outro, deixa com ele. Então, isso que também é responsabilidade exclusivamente dele. Né? Isso mesmo. E em todo tipo de relacionamento, seja afetivo, profissional, familiar, lembra disso. 50% seu, 50% do outro. Olha para os seus 50%. Mas se o outro não quer olhar, não adianta a gente ficar lá batendo na tecla. O outro. O do outro é dele, gente. Você não vai resolver. E cada um tem seu tempo também, né? Essas coisas. Igual, por exemplo, você comentou uma coisa que eu achei legal. Por exemplo, na psicologia, quando você busca um psicólogo, você vai lá uma vez e você acha que você vai resolver? Não, eu acho que é a mesma coisa da terapia, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando sobre autoconhecimento, é exatamente, se você não acha o caminho para dentro, alguém pode te ajudar, te auxiliar a fazer esse caminho e te leva até a porta, de lá para dentro vai você com você, né? Que ótimo você ter falado isso, porque tem muita gente que lá dentro que fala isso, nunca mais vou te largar, Ana, adoro, você é maravilhosa. Aí eu falo assim, gente, que bom que eu tô te apoiando, eu te apoio no seu processo, daqui a pouco você segue sozinho. De forma alguma é meu objetivo que alguém fique dependente do trabalho comigo, porque senão não faz sentido o que eu acredito e o que eu entendo que é o meu trabalho, que é apoiar você no seu processo de autoconhecimento. Quando você aprende a se autoconhecer e a resolver suas questões, chega um momento, talvez a terapia ainda vai ser importante, mas não do mesmo jeito que era antes. Perfeito. Você dá passo sem o terapeuta de boa, né? Ou seja, é a mesma coisa que a religião. Não use-a de muleta, porque uma hora a muleta cai e você também cai. É bem isso, né? E não use a religião como terapia, porque são coisas diferentes, aproveitando. Agora, uma coisa que eu também, toda vez que eu converso sobre terapias, e seja ela da tradicional, ou seja ela integrativa, tem a questão que a gente usa no nosso comunal, no nosso dia a dia, que é a questão, isso, andar de carro para mim é uma terapia. Gente, terapia não é isso, né, Ana? Isso é terapêutico, é diferente de terapia, né? A gente pode trazer esse conhecimento, essa elucidação? Claro, tem vários movimentos que a gente faz no nosso dia a dia que são terapêuticos, e que ótimo que eles existem. Mas acontece algo, né? Como eu te falei, se tem um padrão repetitivo, se tem uma questão que você
que tá te demandando, que tá te desgastando, é na terapia que você vai resolver, né? Andar de carro, né? Sei lá, ir para pra natureza, fazer uma caminhada, fazer só a meditação, ter bichinhos de estimação, é super terapêutico, mas não é a terapia. Porque na terapia, de duas umas, ou você vai falar sobre o seu problema e junto com esse terapeuta vocês vão encontrar, né, ali movimentos para entender o que está acontecendo, ou além disso, ou junto com isso, você ainda vai utilizar algumas técnicas que vão te apoiar nesse processo de entender e de amenizar aquilo que está, né, incomodando tanto. Então, ali, naquele momento, por exemplo, quem tem crise de ansiedade fortíssima já teve? 100% da população. Né? Então, naquele momento, se você tem um animal de estimação, que ótimo, porque ele vai ficar ali do teu lado, e você talvez vai abraçá-lo, ou ele vai ficar ali, e você vai né, diminuir aquele movimento. Mas aquela crise de ansiedade você vai levar, né? Com certeza ali também vai ser um tratamento integrado, né? Porque não é só o terapeuta. Mas o que te levou até aquela crise, né? O motivo, você vai levar para a terapia. Com certeza vai até a terapia. Então. Assim, se a gente entender que a ciência, sei lá, há 2 séculos atrás, ela também era mistificada, né? Porque não tinha ninguém se entendia muito bem o que era ciência, né? Tanto é que antigamente se amputar o cara tinha um problema de gangrena ou algum tipo de doença, o diagnóstico era cortar. Você não tinha um processo que ia ser paliativo, que trouxesse até a questão do autoconhecimento e tudo mais. E indo para as terapias integrativas, alternativas, a gente percebe que geralmente as pessoas ficam melhores. Sim. Né? Assim, não é somente um hobby. Eu vou procurar a Ana porque eu sou uma pessoa que eu sou desprendida de padrões e tudo mais. E não é, né, Ana? Não é. Hoje, se ela está dentro do SUS, mesmo que seja por uma certa pressão da OMS, mas ainda assim, eu acredito que também é uma forma das pessoas integrar mais a esse processo, tanto de autoconhecimento quanto em busca desses profissionais alternativos, que hoje a gente nem precisa falar mais alternativo, talvez, né? Porque isso já está inserido. Já está nesse movimento. Eu acho que esse alternativo, a gente até comentou sobre isso, né? Ele veio muito, né, no passado, quando as pessoas já estavam cansadas ali de não ter resultado, né, no tradicional e buscavam alternativas, né? Mas, com certeza, estar no SUS e ter essa visibilidade que tem hoje faz cair por terra esse preconceito tão grande, né? Eu também sou estudante de psicanálise e eu vejo que a própria psicanálise, como existe um preconceito, né, contra a psicanálise. E a psicanálise, ela vai atuar dentro do seu inconsciente, né? Ela vai te ajudar a entender questões que estão ali no seu inconsciente. Mas ela é considerada uma pseudociência. Né? Agora, você pensa quanto Freud, Lacan e tantos outros, né? Pois é. Estudiosos e conceituados e renomados, né? Estudaram sobre a psicanálise para ela ser considerada uma pseudociência. Mas, assim, eu acho que entra que o ser humano em si, e talvez até o Brasil, vou colocar o brasileiro, porque a gente vive dentro dessa realidade. A gente não consegue viver uma realidade lá fora e entender mais ou menos o dia a dia das pessoas em relação a certos temas. Mas, aqui no Brasil, tudo que geralmente está ligado ao patamar das ideias não é considerado trabalho, não é considerado produção, não é considerado diagnóstico, enfim. Aí a gente chega e fala o seguinte: gente, a gente precisa partir de algum pressuposto. A gente precisa ter um ponto de partida de alguma discussão que elucide e não que torne o assunto uma névoa. Que até então, por exemplo, a gente falou no intervalo, e eu acho que é interessante a gente falar aqui, que é a questão hoje do que é oferecido hoje no SUS, né? Por exemplo, eu fiquei surpreso com a questão da quiropraxia,
que realmente eu não sabia, assim, tem um perfil terapêutico, tem um perfil de terapia, mas a gente liga muito a outras coisas, assim, né? Não sei, talvez mais a tradicional do que propriamente a integrativa. E foi uma surpresa. Então, hoje nós temos, que a gente lembra aqui, hoje a gente tem oferecido reiki, Sim. fitoterapia, cromoterapia, homeopatia, crenoterapia, que realmente, assim, foi acho que talvez é uma das mais novas, e aí eu acho que é interessante todo mundo pesquisar, porque tem coisas que realmente, e não tem nada a ver a gente não saber não, viu, gente? Isso mesmo. Vamos pesquisar, porque eu acho que a curiosidade é isso mesmo, é trazer essa... Bom, aí entra cromoterapia, florais, yoga, reiki, criopraxia, dança circular, meditação. Então, assim, são coisas que a gente vê no nosso cotidiano, que muita gente não tem acesso a esse tipo de processos terapêuticos, de que ele também é um auxílio. Ele é como se ele fosse um remédio que o médico te daria, talvez. Só que eu acho que o processo talvez seja até melhor pela questão da pessoa entender de que, beleza, eu fui ao médico, o médico me deu um diagnóstico lá, eu tomei um remédio, mas a dor continua, o processo, esse incômodo talvez que seja interno, e que o remédio ele não vai atingir, essas linguagens terapêuticas, esses processos terapêuticos, talvez consigam alcançar, né? Com certeza sim, até pela forma, né, como é abordado, e eu gosto de falar isso, né, esse viés mais humanista mesmo, de mais contato, né, de um movimento de mais de afeto mesmo. Eu acho que a terapia complementar, ela tem uma fé. É o amor próprio, né? A questão que a gente sempre fala do amor próprio. Do amor próprio, do autoconhecimento e da gente estar ali com o outro, ali apoiando o movimento do outro. E às vezes as pessoas chegam com uma carência, com uma demanda que ela precisa realmente disso, desse apoio. Isso aí. Né? E às vezes você vai no médico, né? Eu não estou aqui criticando ou falando de X ou Y, mas todo mundo já foi no médico. Alguns te tratam muito bem. Eu tenho médicos que eu amo, até hoje tem médico que eu nunca mais quero voltar. Perfeito. Né? Porque tem aquela frieza. E é muito importante a gente entender esse movimento. E uma coisa que eu acho muito importante que a gente não pode esquecer é dentro da terapia, né? Como a gente fala dessa terapia complementar, eu vou chamar de conselho, né? Mas conselho dizem que se fosse bom a gente entendia, a gente não dava, né? Então fica como sugestão. Tudo que você sente, tudo que você pensa e tudo que você fala vai fazer efeito aqui, vai reverberar no seu corpo. Então, é pensar isso. Situação, né? Pensamento, sentimento, vai reverberar aqui. Então, a doença não começa no físico. Lembra sempre disso. Olha. Bom, inclusive, em relação ao processo até de autocura, de autoconhecimento, a questão do amor próprio, né? Que você tinha comentado em relação, por exemplo, desse processo de olhar para si mesmo, da responsabilidade consigo mesmo, que a gente relaciona muito o bem-estar a viagens, né? Sempre as coisas externas, né? Viagens, relacionamentos, dinheiro, né? Quer dizer, tem muito assim, quando eu tiver, eu vou ser feliz, né? Assim, claro que a gente entende que o processo do dia a dia é pesado, é difícil mesmo, né? Você não consegue olhar para si mesmo, porque você está tão preocupado com coisas externas que realmente você acaba se esquecendo. E aí também entrar dentro do assunto aí do que você falou, que é principal, que eu acho, que é a compilação do seu dia a dia, das coisas que você faz. Como que está a sua alimentação? Né? Como que você está relacionando a sua vida social, a saúde? Você tem saído muito? Você bebe muito? Você fuma muito? Quer dizer, você passa muito tempo mal-humorado? Né? Então, assim, você podia falar um pouquinho dessa relação do nosso dia a dia, dessa relação do autoconhecimento, do autocuidado, do amor próprio, que está relacionado não só a você buscar essas terapias integrativas, mas
entender que você é uma máquina. E que dentro, assim, em termos, né? Sim, o nosso corpo, né, é uma falo máquina. por questões do mecanismo e não de um processo que te despersonaliza. É o contrário. Eu entendo, e aí você está aqui exatamente para nos explicar isso, porque, assim, o diagnóstico da terapia, da ciência hoje, que a gente chama de tradicional, é isso. Você sentiu dor, vai lá, bebe, toma um remédio, beleza. Você não passou por esse processo de por que eu tô sentindo essa dor? Claro que existem as patologias externas que são viróticas, né? São vírus, igual a gente teve essa confusão que teve em 2021, que talvez o YouTube nem aceita essa palavra, então é bom nem falar. Mas em cima desses processos que são externos, tudo bem, isso aí a gente entende que é necessário que você tenha um cuidado, mas mesmo assim a gente entende que é preciso de processo. Sim. E a gente entende hoje a terapia integrativa como um processo, né? Não é uma coisa paliativa e tal. Não. Mas fala um pouquinho sobre essa questão do amor próprio, de se cuidar, de entender melhor o seu processo no dia a dia, para você mesmo se autodiagnosticar. Não, assim, me autodiagnostiquei, tá bom, e é isso mesmo, não preciso procurar mais nada. Não, você é o primeiro ponto, para você talvez. Autoconhecer, vamos dizer assim, melhor, né? Eu acho que o primeiro passo são as escolhas, né? Tudo é uma questão de escolha. Então, é entender, eu escolho nesse momento olhar para mim. Então, se eu escolho nesse momento olhar para mim, você estava falando dessa questão, né, do externo. E eu lembro muito, estudando psicanálise, quando Freud diz isso, que nós somos os seres da falta. Então, a gente vai estar, de um lado, é positivo, que nos estimula a ir em busca, né? Mas quando a gente só olha para o externo, né? Eu preciso disso, eu dependo disso, eu quero isso para eu ser feliz, eu esqueço de olhar para dentro e eu esqueço de viver o momento presente. Dentro de um processo terapêutico, eu sempre digo o seguinte para os meus pacientes: vive o processo. Eu quero curar a ansiedade, eu vou curar a ansiedade aqui, lá no final do processo. Não, vive o processo todo, que você não vai nem lembrar da ansiedade. Então, o processo em tudo na vida, e não é só para terapia. Quando a gente vive o processo, aceita o processo, a gente ganha muito mais, a gente ganha conhecimento, a gente ganha autoconhecimento, a gente ganha maturidade. Então, assim, a gente só tem ganhos olhando para os processos, né? Então, dentro dessa escolha, eu acho que o primeiro momento deixa eu parar de olhar para fora e para o outro e olhar para dentro. Tem uma frase que eu já ouvi que eu acho muito legal, que é: bateu, doeu, pega que é seu, né? Tiago falou um negócio aqui que me irritou. Ai, nossa, o Tiago me irrita demais quando ele fala isso. Não é o Tiago que me irrita, não. O que me irrita foi o que o Tiago falou. Então, peraí. O que o Tiago falou me irritou, essa irritação é minha. Eu tenho que olhar para dentro. Perfeito. Eu tenho que entender o que causa. Que outra, né, essa irritação, é a irritação? Peraí, a irritação me causa o quê? Aí me causa um aperto no peito, me causa um tremor. Que outras vezes você sentiu isso? Então, e aí eu não digo nem se diagnosticar, é se autoconhecer. Que outra vez que eu senti isso? Aquela vez que aconteceu tal. Não tem nada a ver com o Thiago, é meu. Né? Então, quer dizer, até aquele mal-estar que você tem com outra pessoa passa, porque você, gente, não tem nada a ver com aquela pessoa, é tudo meu. Né? Então o outro é sempre o bonzinho. Gente, cada um com seu cada um. Né? Como eu falo, dentro de um processo terapêutico, a gente não está julgando o outro. E, claro, pessoa às vezes quer ir numa terapia para falar mal do outro. Fala, gente, fala, porque às vezes a gente precisa colocar para fora. Inclusive um exercício que é muito terapêutico, né? Quem quiser pode fazer, é escrever. Você tá com raiva de alguém, põe tudo no papel. Ou então pega uma almofada e soca a almofada, que você vai colocando aquela energia para fora. Aquilo já te dá um alívio. E aí depois você vai conseguir olhar para você e entender aquilo. Pega uns pratos velhos, uns copos velhos, joga no chão, né? Também joga na parede, mas não desconte no outro, né? E é perceber isso, que é uma questão de escolha. Então, olhar para dentro, entender o amor próprio. Às vezes, né, a autoestima, essa questão do amor próprio vem de onde? Mas eu nunca recebi uma palavra de amor. Nossa, quando eu fazia alguma coisa, eu nunca, né, fui valorizada, nunca fui vista, nunca fui aceita lá atrás. Então, a gente vai ter que olhar lá, nossa, se lá na minha infância eu não era vista, não era aceita, não era amada, agora, quanto adulto, como que eu vou conseguir ter autoestima e achar que eu sou bom em alguma coisa? Né? Ninguém falava que eu era bom lá atrás, agora eu também não dou conta. Mas
né, os seus pais são culpados. Não, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Essa é a questão. Exato. A questão é, a criança vê os pais naquele momento como as pessoas mais importantes. Vamos pegar lá do 0 aos 7 anos, pelo menos, as pessoas mais importantes são os criadores, né? Tô falando aqui pai e mãe, mas pode ser qualquer figura que faz esse papel de que cria, de pai e mãe. Então, nesse movimento, aquela pessoa ali, tudo que ela diz é muito importante. Então, se ela fala, cala a boca, você não pode falar, a criança não tem vez, você vai crescer pensando, eu tenho que ficar calada, eu não posso falar. Então, é começar a perceber e se entender para que você possa, né, melhorar e aí conseguir desenvolver esse amor próprio. E não dizer, né, o outro não pode dizer, né, o que o outro diz sobre você sempre está dizendo mais sobre ele. É verdade. Eu sei que é clichê falar isso, mas o dedinho apontado pro Thiago tem 3 pra Ana Lúcia aqui. Né? Então, quer para de apontar e olha pros 3 que tá pra você. Então, é sempre esse movimento. A gente mas o apontar é sempre isso, né? Tirar a responsabilidade de si e é mais fácil você atacar outra pessoa do que você ver o monstro que você criou em si mesmo, né? E a gente tem vários monstrinhos, tá tudo bem. E até isso que é importante a gente falar. Gente, ninguém é só bonzinho ou só malzinho, não. A gente tem positivo e o negativo. A gente tem habilidades e debilidades, né? Então, vamos equilibrar. Ai, nossa, hoje eu fiquei estressada, gritei, né? Não fiquei bem. Tudo bem, você é um ser humano. Sabe? Mas se todo dia eu só fico mal-humorado, se todo dia eu sou só aquela pessoa que trata o outro mal, então eu tô precisando realmente equilibrar. Mas um dia, né, por exemplo, hoje eu não consegui, fui lá, xinguei o cara lá na hora que eu tava dirigindo, ou xinguei o meu colega de trabalho. Vai lá, pede desculpa, fala que você tava no mau dia, né? Mas entende que também tá tudo bem, que tem dia que a gente não está bem. Não dá pra se julgar demais. O que não tem que entender é que a gente tem positivo e negativo. E o importante é equilibrar isso dentro da gente. Concordo. Né? Concordo. E não achar que, eu sou perfeito. Eu não tenho problema nenhum. Eu só sou ruim. Não. Sabe? Essas duas extremidades não existem. Ninguém é só ruim, ninguém é só bom. Até porque, assim, partindo do pressuposto que essas dicotomias geralmente é mais o ocidental do que o oriental tem, porque o oriental ele entende como um todo. Sim. Ele faz parte de um todo, né? Ele é um processo de Olha um o todo. holístico aí, que ninguém gosta. Exatamente. Mas é isso, por isso que é bom a gente conversar, porque é exatamente... E eu acho que, assim, traz muito essa questão também. Hoje é um exemplo, inclusive, disso. A gente está dialogando. Sim. As pessoas perderam o processo do diálogo, de ouvir o outro, de entender o processo do outro, de entender qual que é o percurso do outro, de entender a emissão da mensagem que está saindo do outro, para que eu não me ofenda, né? Então, assim, por que se alguém, por exemplo, me chamar de determinada coisa, eu vou me ofender? Porque em mim não está resolvido certa coisa. Sim. Isso me ofende. Então, se eu tiver resolvido com aquilo é só simplesmente uma informação. Isso, né? é só uma informação. Que eu acho que entra dentro disso, a responsabilidade de você olhar para si. O que me afeta? Mas, ao contrário também, o que me toca? Né? Então, assim, pensando hoje em relação ao nosso cotidiano, a terapia integrativa, eu entendo hoje que, na verdade, é uma extensão do seu processo individual. Sim. Né? Perfeito. Não tem como a gente diferenciar um processo que vai te trazer um benefício sem que você se responsabilize de estar nele, né? Com então, quer dizer, eu vou te procurar, Ana, eu estou indo aí fazer uma terapia com você, eu quero que você resolva para mim certa situação. Acontece isso? Conta algumas etapas. Quando não é isso assim. Não, mas você acha que eu melhorei? Você acha que eu tô bem agora? O que você acha, né? É um processo seu. Né? E assim, quando eu digo o que eu acho, é um julgamento meu.
né? Então tem esse movimento de, você acha que isso está certo? É muito como se fosse essa dependência, né? Aí acaba que o outro fica dependente de que você dê respostas. Ou o outro vem achando, resolve para mim. Não, mas, Thiago, eu acho que eu vou dar um exemplo meu. Isso, eu vou dar legal. um exemplo meu. Há muitos e muitos anos atrás, nem foi com terapia, não, né? Também é um outro tipo de processo que eu até hoje até mais do que daquela época, tem um certo preconceito e eu até entendo por quê. Mas também não vamos entrar nisso, não. Que foi um processo de coach que eu fiz. E eu estava trabalhando, estava muito exacerbada, com muitas coisas para fazer. E aí, eu não estava conseguindo me planejar, sabe? Consegui colocando... Aí eu mandei uma mensagem para a pessoa que me atendia e falei assim, aqui, me dá uma ferramenta, me dá uma solução, porque eu tenho que fazer isso, 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 e eu não estou conseguindo. Você tem alguma ferramenta, uma planilha, alguma coisa que me ajude? Ela me mandou uma mensagem rindo, tipo assim. Eu estava pedindo para ela a solução da minha falta de organização, da minha falta de entendimento. Que quer dizer, se tinha uma desorganização externa, é porque tinha uma interna, Opa, né? Então, quando ela riu, falou assim, não tem uma planilha, não tem uma solução, né? Eu não tenho um passo a passo para te ajudar, você tem que respirar, entender. E ali foi muito interessante, porque ali naquele processo eu percebi, opa, peraí, eu tô querendo que o outro resolva para mim, sim, né? Sim. Então, esse é um movimento da gente buscar a terapia como um apoio de autoconhecimento. Sim, talvez eu vá chegar achando que o outro vai resolver os meus problemas, e tá tudo bem, porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente para isso, né? Mas o autoconhecimento é isso, eu vou pensando, mas peraí, não é a terapeuta que vai resolver, sou eu que vou resolver. Não é a terapeuta que vai me dar a resposta. A resposta já está ali dentro da gente. A gente precisa ir trabalhando ela, entendendo o que a gente realmente deseja, o que eu realmente, né, faz parte do nosso processo e do nosso movimento. A alternativa e a terapia integrativa, ela é esse autocuidado, essa responsabilidade. Então, assim, não é jogar para o outro. É você primeiro se autoconhecer, para se autoconhecendo e procurar um profissional para que ele dê essa orientação, né? Porque muitas vezes a pessoa... e aí a gente falou, inclusive, dessa relação... A ciência tradicional, a medicina tradicional, ela vai muito por partes. O que eu entendo da integrativa é que ela vai no todo, né? Ela não pega só aquele diagnóstico específico da dor no estômago, né? Da dor no pé, da dor de cabeça. A terapia integrativa, ela tem esse processo de ver o ser por inteiro. E vendo o ser por inteiro, entra na questão do diagnóstico, do autodiagnóstico, não em relação de que tá pronto, eu sei, não preciso de procurar ninguém. O autodiagnóstico é você reconhecer primeiro a dor, isso. Se é que é a dor, mas reconhecendo a patologia ou o incômodo, e aí sim, se entendendo, procurar o terapeuta, o profissional. Agora, como que a pessoa vai dar o primeiro passo? Porque ela pensa o seguinte, ela fala, gente, que preguiça, sabe? Nossa, isso não dá e tal, que não sei o quê. Hoje, você como uma profissional que tem relações com as pessoas e que atende as pessoas e que nesse atendimento você se reconhece em algumas e também reconhece que você tem um papel importante. Não que a pessoa vai te levar no bolso, porque quem dera, né? A gente podia pegar o cesto, colocar assim dentro do bolso, na hora que desse um negócio... Ana! Tá, mas eu queria fazer isso com a minha terapeuta também. Ia adorar. Aqui tá sua rede social, né? Lá no Instagram, tem também no TikTok, mas eu acho que o Instagram talvez tenha aí todos os processos, né? Isso mesmo, é uma rede mais completa. Então, apoie o seu processo de autoconhecimento com a terapia holística e complementar. Somos onda, frequência, vibração. Então, assim, hoje, a pessoa que ela quer dar o primeiro passo, tirar o preconceito, assim, desnudar um pouco essa relação do que a gente tem estabelecido como conceito holístico, a partir de hoje, viu, gente? A partir de hoje, quebrar esse preconceito, quebrar essa barreira que a própria sociedade e o sistema também, que a gente sabe, né? Que criou para as pessoas não chegarem nesse processo de autoconhecimento. Porque realmente,
O sistema que a gente vive, ele tenta despersonalizar a gente de completo, né? De todas as formas. Que a gente é toda hora bombardeado por distrações mesmo, Sim, né? Para não olhar para nós mesmos. Mas eu queria que você falasse assim, por exemplo, hoje, a pessoa que está assistindo a gente, qual o primeiro passo que ela pode dar? E dentro desse passo, qual é esse caminho? Sim. Bom, eu entendo que a pessoa, quando ela quer dar o primeiro passo, ela tem uma demanda. Então, é aquilo. Qual é a sua demanda? O que está te incomodando hoje? E esse movimento de dar o primeiro passo, às vezes ele vem até antes desse autoconhecer que você falou aí, né? Porque, às vezes, eu não consigo nem entender o que está acontecendo comigo. Então, talvez ali naquela minha rede de apoio familiar, amigos, alguém que vai me dar aquela dica, busca, né, um apoio, busca uma terapia, talvez vai te fazer bem. E às vezes as pessoas até negam nesse primeiro momento, mas quando essa demanda é muito grande, chega uma hora, é aquilo que está tão grande em você que você vai falar, não, é realmente sozinho, eu não dou conta, e você busca esse apoio. Então, no primeiro momento é isso, buscar entender qual é a sua demanda e se você não consegue sozinho, peça ajuda à sua rede de apoio. Né? Porque às vezes a gente está num momento da vida que a gente não consegue nem fazer esse movimento de pegar um celular e pesquisar. Então, pelo menos quem está ali perto, diga para aquela pessoa, eu preciso de ajuda. Né? Essa pessoa às vezes vai poder te apoiar, te ajudando a encontrar esse profissional. Dando esse primeiro passo, é realmente isso, ir se liberando desse preconceito mesmo e estando aberto realmente a querer mudar. Porque não adianta você entrar num processo terapêutico se você não quer, né? Se você tá ali porque, eu tô aqui porque, sei lá, alguém mandou eu fazer essa terapia, né? Eu só vim fazer terapia porque minha mãe mandou, meu pai mandou, meu marido mandou, minha esposa mandou, enfim. Alguém te obrigou a fazer a terapia. Terapia não é algo obrigatório, tem que ser realmente uma vontade própria. Então, fazer esse movimento, e mesmo se foi obrigado, sente, vê se aquilo vai ser bom para você. Às vezes você se abre no meio do caminho, né? Verdade. E aí que vai surgir esse movimento do autoconhecimento mesmo, de você começar a olhar, vem essa demanda e esse olhar para o outro o tempo todo, mas com o tempo você vai conseguindo entender, né? E pegar para você a sua responsabilidade, deixando com o outro que é dele. Então, esse é o movimento. Daí, o processo, ele vai acontecer, ele é de uma forma muito subjetiva, né? Então, assim, cada ser humano é único. Então, tem gente que vê resultados com muita rapidez. Tem outros que demoram um pouco mais. E eu gosto muito, por exemplo, fazendo 10 sessões, como a gente sempre faz uma anamnese, faz uma investigação, depois da 10ª sessão, eu sempre gosto de voltar. Olha, isso. A gente sempre pergunta, né? Tal coisa, qual é o nível que tá, tal coisa. E aí a pessoa, olha, eu nem percebi que isso diminuiu. Por exemplo, ansiedade, nível 5, que é o máximo. A pessoa, olha, não, tá nível 3, olha, diminuiu. Olha, eu nem percebi. Né? Olha, medo, né? Às vezes a pessoa tem muito medo de falar, de se expressar. Olha, eu não tô tendo mais isso, e nem percebe. Às vezes é tão, né, no libiar ali, é tão no dia a dia, no cotidiano, que a pessoa nem percebe. Então, eu faço questão de mostrar, olha aqui. Porque senão tem muita gente que fala, e não vi resultado nenhum. Às vezes o resultado tá ali no seu dia a dia, tão, né, normal, assim, flui tá tão gritante, né? E começa a fluir tão natural que você nem percebe. Mas para cada um vai ser subjetivo. Então, é buscar realmente profissional. Se você tem uma demanda, se você sente essa necessidade, busca, conversa, né? Profissionais existem dos mais diversos também. Então, de preferência, busca uma indicação, busca alguém que você já conhece e tenta fazer esse movimento. Busca fazer esse movimento. E lembra, para você, o processo, eu sempre falo isso, o processo é seu, ele não é meu. Perfeito. Então, esqueceu da sessão, não precisa me pedir desculpa, pede para você. Não quero mais fazer terapia com você, não tem problema, eu não vou ficar chateada, eu não vou achar que você não gosta de mim. A terapia é sua, né? Então, as pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas em magoar ou deixar o terapeuta ficar chateado, mas o processo é totalmente seu. Eu não pego nada para vir do paciente, porque é dele. Então, não quero mais fazer terapia, tudo bem.
né, segue. Às vezes tem muito isso. O que mais acontece é a gente começar e voltar. É aquele ciclo, né? Desisti, voltei. Desisti, voltei. Porque também tem o seu tempo. Às vezes, também, quando a gente estuda, né, e vai aprofundando, esse movimento, às vezes, eu não estou no momento que eu dou conta mesmo de olhar para aquilo que está aparecendo para mim. E realmente existem traumas, crenças, existem movimentos, né? A gente está falando de energia, mas na terapia também a gente vai olhar lá para o passado, vai olhar para o que te levou. Então a gente vai olhar para trauma, vai olhar para crenças, que às vezes a pessoa não dá conta. Então, antes de chegar naquilo, a pessoa já precisa sair. Então, ela arruma alguma desculpa, ou às vezes é tão interessante porque as coisas começam a acontecer. Ela arruma um emprego, ela arruma uma reunião, algo acontece, ela tem que parar a terapia. Porque naquele momento ela não dá conta realmente de olhar para aquilo, porque aquilo é muito forte. Então, às vezes, tem que ser em doses homeopáticas mesmo, e tá tudo bem. É verdade. Porque cada um está no seu processo, cada um sabe o que é melhor para você, mesmo que foi inconsciente. Claro, lógico. Mas é o seu inconsciente, ele vai te mostrando. Essa questão da mente, né? A mente às vezes te para. A mente mente. A mente mente. E ela te para, você tá ali precisando, olha, isso aqui não vai te fazer bem. Se esse conteúdo vem à tona, pode ser um desafio para você. Então, porque, assim, inclusive, você comentou num negócio que eu acho que é legal também abordar, que é a questão sempre de jogar a responsabilidade por o outro de uma coisa que é sua. É você com você. Isso nas terapias, isso em terapia com o psicólogo também é a mesma coisa. Isso. Ele vai chegar para você, olha, tem coisas que são externas, que realmente não tem como a gente fugir desse processo. Porque tem situações que acontecem externamente que realmente aconteceu. Ou a gente buscou realmente, né? Ou a gente sabe que o que aconteceu. E muitas vezes a gente sabe onde que aconteceu, mas foge desse processo, desse diagnóstico, de chegar e falar assim, pô, eu tô mal assim porque eu fiz tal coisa, o responsável sou eu, não são as pessoas, não são as circunstâncias, né? Porque assim, muita gente chega e fala o seguinte, nada dá certo pra mim, em situação nenhuma da minha vida. Pô, mas alguma vez você olhou pra dentro? Porque você só tá olhando pra fora. Você só tá olhando pras dificuldades que lhe aparecem. Por exemplo, tudo bem, vamos olhar pela questão, deu tudo errado até hoje, mas você olhou também tudo que deu certo? Pois é. Né? Porque assim, a tendência, você tá olhando só para as coisas que deram errado. Às vezes a gente tá no automático, né? E é aquilo que a gente tá falando das pequenas coisas, a gente tá querendo só os grandes, né? Gente, sabe, aproveita os bons momentos, né? As pequenas coisas mesmo, que a vida te dá. Ai, nossa, tá um calor, caiu uma chuva, ai que bom, refrescou. Né? Coisa boa, né? Agradeça, é da gratitude. Não precisa ser do gratitude. Exato. Não precisa, né, tudo ser gratidão. Não entra igual o negócio do Igor Guimarães, né? Se você queimou a mão na frigideira, agradeça. Se você caiu no buraco entre o vão da plataforma e o trem e quebrou o seu cóccix, agradeça. Não é isso, galera. Não é isso, mas é também valorizar e não focar só, né? Verdade. Bom, gente, então é isso, assim, o papo foi muito legal, viu, Ana? Agradeço demais da gente, e eu espero que a gente possa ter outros momentos desses, porque falar de autoconhecimento e autocuidado, eu acho que é muito importante todos os dias, né? Porque realmente é isso, a gente distrai, e as coisas nos distraem. Então, assim, para você, galera, que quer buscar um diagnóstico próprio, um autocuidado, primeiro se conheça, se entenda suas dores, entenda o processo do seu corpo, porque o seu corpo é um invólucro que ele é descartável, mas enquanto você estiver com ele, você vai ter que viver com você até o final do dia, do último dia. Então, se você vive com você, aproveite, busque autorrealizações, mesmo que sejam as pequenas, né, Ana? Coisas que se satisfazem. Busque ambientes que te sejam saudáveis, com pessoas também que te sejam saudáveis, porque não adianta também buscar diagnóstico e conviver sempre no mesmo lugar, né? A terapia então mude, vai te né? apoiar nisso. Saia do lugar do conforto, né? Isso é clichê também, mas é isso, saia do seu lugar de conforto. Eu acho que o mais importante, sai do automático, né? Isso. Sai daquele movimento automático, né? De só viver, só sobreviver. Olha para você, olha para dentro, né? O autoconhecimento é sair do automático. Isso mesmo. Para quem
é de Belo Horizonte quer te procurar, ou quem é de fora, como é que ele te encontra além da rede social? Além da rede social, hoje eu estou atendendo só online, pelo meu telefone. Pode passar o número aqui? Acho que tem. Pode. Tá? O número é o 31 99675 8032. 31 9675 8032. Tem o 9 antes, que eu esqueci. Então, assim, se você quer entrar em contato com a Ana, quer buscar esse diagnóstico de autoconhecimento, porque também é legal, mas assim, responsabilidade é nossa, tá, galera? Nossa. Lembrando, finalizando, sem esse episódio, não acontece sem a GHX Imóveis, que é a nossa patrocinadora, parceira nossa. Se você aí tem um apartamento para vender, alugar, quer vender, está querendo entender mais o processo na área imobiliária, no setor imobiliário, GHX Imóveis, www.ghximóveis.com.br. Um abraço e obrigado a todos.